Olá, meus irmãos de fé, tudo bem com vocês, meus irmãos? Hoje estou passando aqui para falar um pouquinho mais de espiritualidade, num dia muito especial para mim. Hoje é um dia super especial. Hoje eu estou completando, 30 de abril, completando 5 anos de atividade espiritual. Muito feliz, agradecendo muito a espiritualidade por ter me orientado, ter permitido que eu realizasse esses trabalhos durante esses 5 anos, que me deu muito crescimento, muito aprendizado. Fico muito feliz. Sei que no começo não queria esses trabalhos, não queria aceitar. Graças à espiritualidade, hoje eu agradeço muito tudo que aconteceu, que me motivou, né, a fazer esse trabalho, graças à espiritualidade. Então hoje completo 5 anos e quero muito completar muitos anos mais desse trabalho magnífico que nos dá grande crescimento para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa evolução. Então, esse vídeo é para agradecer muito a espiritualidade, agradecer de coração todas as pessoas que me ajudaram a eu chegar nesses 5 anos de atendimento espiritual. Foram muitas pessoas que chegaram até mim, me ajudaram. Tenho gratidão. Infelizmente, às vezes as pessoas chegam e esses ciclos eles se acabam, mas eles são de extrema importância para a gente buscar um aprendizado naquele momento, naquele ciclo que a pessoa está fazendo presente conosco, é de extrema importância. Então eu sempre falo que nem tudo é para sempre, e essas pessoas que chegaram para me ajudar nesses primeiros 5 anos foram de extrema importância, que tenho certeza que cada um contribuiu um pouquinho para mim estar aqui hoje fazendo esse vídeo, cheio de gás, para dar continuidade a mais um ano de trabalho espiritual. E não posso, eu vou citar o nome de todas as pessoas, porque são várias pessoas que me ajudaram, mas eu quero aqui citar o nome de uma pessoa que foi meu parceiro quando eu abri essa casa para buscar os atendimentos espiritual e esteve sempre no meu lado, uma pessoa muito importante para mim, me ajudou várias vezes. Hoje a gente está fazendo um trabalho separadamente, mas unidos, porque o nosso Criador aí nos deu essa bênção de realizar esse trabalho, que é o meu irmão aí, João Gabriel, uma pessoa que foi fundamental para mim chegar nesses 5 anos de trabalho espiritual. Me deu muita força e me ajudou muito. E hoje eu sei que a espiritualidade está preparando para ele um lindo trabalho por todo esse fruto aí de 5 anos de dedicação. Então um abraço aí, meu irmão João Gabriel, esse meu parceiro de 5 anos aí. Quase completamos 5 anos e estamos juntos. Ele está realizando um belo trabalho que a espiritualidade está abençoando ele, junto com toda a sua equipe, membros que me ajudaram muito. Não vou citar o nome de todos aqui, porque são muitos, eu posso me esquecer de algum, mas todos sabem que todos foram muito importantes para mim nesses 5 anos. E agora começa esse novo ciclo e tenho certeza que a espiritualidade aí vai nos ajudar, todos nós, a buscar cada vez mais crescimento. E a todos que me ajudaram, fica aí meu abraço e a minha gratidão. Todos sabem que passaram várias noites de trabalho espiritual comigo. Um abraço a todos vocês aí e que a espiritualidade nos abençoe cada vez mais. E nesse vídeo, meus irmãos, hoje eu quero só relatar para vocês a minha história de fé, de devoção que me levou a realizar esse trabalho que eu faço hoje. Contar um pouquinho para vocês. Meus irmãos, tudo começou em 2017, na noite do dia 27 de junho, onde, vamos dizer assim, eu fui despertado espiritualmente para pensar de forma diferente. Antes disso, antes dessa data, desse ano, eu era uma pessoa que acreditava na espiritualidade, de vez em quando visitava alguns lugares, trabalhava com energias espirituais, centros espíritas, terreiros de umbanda, também já tinha ido em missas católicas, então, mas não frequentava frequentemente, mas não deixava de acreditar. E aí depois dessa data,
né, no dia 27 aí de junho de 2017, eu comecei, né, a despertar espiritualmente. O que aconteceu para mim despertar espiritualmente? Muitas pessoas dizem que quando a gente vai num terreiro, num centro, a gente começa a ir com mais frequência, e se a gente tem uma mediunidade, a gente desperta a mediunidade. E a gente começa a ter os sintomas da mediunidade aflorando. Mas, meus irmãos, no meu caso, eu fazia muito tempo que eu não ia em centro, fazia muito tempo que eu não ia em terreiro, eu estava muito ausente. E mesmo assim a espiritualidade se apresentou. Foi numa noite, eu comecei a sentir presenças espirituais. E antes disso, meus irmãos, antes dessa data, eu tive um período aí que me acordava muito à noite, muito suado, não conseguia dormir direito. Eu já vinha sentindo os sintomas aí e não sabia o que era, né? Estava até preocupado com a minha saúde. E nessa noite do dia 27 de junho de 2017, me deitei, uma noite normal, e quando eu entrei em transe para dormir, né? Aquele momento que a gente fica sonolento ali, que a gente está quase dormindo e ao mesmo tempo está acordado ainda, aquela sonolência, eu senti alguém me puxando das pernas. E eu tentei abrir o olho para ver e eu não consegui. E eu forcei e aquela pessoa me puxava das pernas e eu queria abrir o olho e não consegui. Quando eu abri o olho, simplesmente não vi nada e fiquei assustado, muito assustado, muito assustado. E fiquei com medo de novo de fechar o olho ali e sentir aquela sensação de novo, sem saber o que era. E realmente aconteceu. Eu fechei o olho novamente, entrei no transe para voltar ali ao sono e senti aqueles puxões e aquelas batidas nas minhas costas. Quando eu me acordo, assim, abri o olho e conseguia ver. Foi aí que eu vi a primeira vez um espírito parado no lado da minha cama, e é ali que mudou a minha vida. Porque quando eu enxerguei aquele espírito parado, ele ficou em questão, deve ter ficado ali de uns 20, 30 segundos. Foi muito rápido. Eu olhei e vi que não era uma pessoa humana que estava ali, era um espírito. E eu ao mesmo tempo senti aquela aflição e senti aquela coisa que eu estava vendo um espírito. Foi uma coisa só na hora para explicar para vocês, uma sensação muito estranha. Naquele momento eu me acordei muito assustado, tinha um espírito aqui no meu quarto, e eu já não conseguia dormir direito. Eu cochilava e aquele espírito vinha para a volta, eu não sabia o que fazer. Foi uma noite muito, vamos dizer assim, dramática ali, né? Ao mesmo tempo medo, insegurança, uma coisa muito complicada. Tá, tudo bem. No outro dia me acordei e pensei para mim, isso é coisa da minha cabeça, não vai acontecer mais, foi só aquele dia. Outro dia a mesma coisa, me deitei de noite e voltei a enxergar o espírito de novo. Esse espírito veio me atacar e eu senti um outro espírito me protegendo. E ali eu senti uma confusão espiritual, foi uma coisa muito interessante. Muito, muito interessante, que eu conseguia perceber tudinho acordado, olhando aqueles espíritos, um querendo me atacar e outro querendo me proteger, sem eu conhecer nada, sem eu saber nada. Foi incrível. E depois disso, meus irmãos, não parou mais. Não parou mais, eu comecei a escutar vozes, eu comecei a ver espíritos, e depois dessa data foi um longo período aí de muita perturbação, muita perturbação. Os primeiros 6 meses foi muito difícil. Tu chegar em casa, sentar no teu sofá, escutar vozes te chamando. Tu vê espíritos que tinham acabado de falecer te chamando. Então, assim, e tu não entender como tu poderia ajudar, tu não entender o que fazer. Foi aonde eu procurei ajuda aí, né? A pessoas que trabalhavam com esse segmento espiritual e pedi orientação para a espiritualidade, por que estava acontecendo aquilo comigo, o que eu tinha que fazer. E aí fui orientado para a espiritualidade, que eu tinha um trabalho espiritual, que eu precisava procurar ajuda espiritual. E aí fui realmente procurar ajuda espiritual. E isso tudo levou aí um período de quase um ano, desse despertar aí, muito problemático, muito confuso. E passei, vamos dizer assim, um ano da minha vida muito atormentado, muito atormentado. E agradeço de coração a todos
né? Os meus familiares, a quem conviveram comigo naquele momento, que tiveram paciência e sabiam que aquilo ali era real, que não era uma coisa da minha cabeça. E se é uma família que não tem esse conhecimento, com certeza ia achar que eu estava ficando louco e ia ser muito complicado para mim. Mas foi uma família que me apoiou, que acreditou no meu trabalho e acreditaram e me deram muita força para mim, né, buscar ajuda e ser auxiliado para mim depois poder entender um pouquinho mais. Então agradeço de coração todos que fizeram parte nesse momento da minha vida, que foi de extrema importância, de 6 meses a um ano de muita perturbação, muita confusão mental, de não saber como ajudar os espíritos, de não saber o propósito. Foi aí que eu procurei ajuda espiritual, foi aí que eu fui guiado, que eu tinha um compromisso espiritual. Foi aí que eu neguei, eu não quero compromisso espiritual, eu estou focado na minha vida material, tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo. De vez em quando eu vou no centro, tomo o meu passe, eu vou lá, converso com eles, mas eu não quero um trabalho espiritual. E logo em seguida eu fui orientado que eu tinha, mas era escolha minha, meu livre-arbítrio, eu que ia decidir o que eu queria. Se eu não quisesse realmente, não teria problema, porque era o meu livre-arbítrio, mas que eles iam me mostrar o porquê que eu tinha que fazer esse trabalho. E realmente aconteceu. Realmente foi muito lindo o jeito que eles me mostraram e me despertaram espiritualmente como eu poderia ajudar. Como eu poderia ajudar não só a mim buscar o crescimento e a outros irmãos que sofriam com situações espirituais. E foi aí que eu fui despertado. Depois desse primeiro ano, eu trabalhei um ano buscando auxílio de pessoas que trabalhavam com essas energias, busquei muito conhecimento, me ajudaram muito. E aí é onde começou tudo, onde os meus guias espirituais começaram a aparecer, começaram a se identificar e disseram que estavam comigo para nós começar esse trabalho espiritual. Foi aí que no dia 30 de abril, há 5 anos atrás, que eu fundei, né, o nosso centro de oração e hoje completa 5 anos. E por que, gente? Por que eu aceitei fazer esse trabalho? Porque eu tive o privilégio de, vamos dizer assim, que me emociona de pensar nessa cena, que para mim foi uma cena maravilhosa, foi uma cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, nem material nem espiritual, tenho certeza que não. Que foi um aprendizado muito grande, que foi quando eu fui resgatar o meu avô. Né? Tudo começou a despertar esse trabalho pelo esse resgate. Foi numa noite, uma entidade que trabalha comigo me chamou e disse que nós ia fazer um trabalho. Depois desse trabalho, eu ia decidir se eu ia aceitar fazer o trabalho espiritual ou não, que era meu livre-arbítrio. E eu fui com essa entidade fazer esse trabalho. Mas antes eu quero contar para vocês o que aconteceu com o meu avô. O meu avô, em, em dia 27 de junho de 1997, o meu avô tirou a sua própria vida, né, com enforcamento. Meu avô se enforcou e deu exatamente 20 anos após essa data que eu fui despertado espiritualmente. Muito incrível as coincidências e que me chamou muito a atenção essas coincidências de eu ser despertado exatamente na data que meu avô tinha falecido há 20 anos atrás. Então eu fiquei muito pensativo com tudo isso. E essa noite que esse espírito me chamou para fazer esse trabalho espiritual, que seria o trabalho onde eu ia decidir se eu ia praticar o meu trabalho espiritual ou não, eu fui levado a uma zona de baixa vibração, vamos dizer assim para vocês, de espíritos muito sofredores, muito sofredores. Eu passei por um vale onde tinha espíritos que se encontravam, para vocês entenderem, atolado num barro, gritando, pedindo socorro, espíritos muito arrependidos, espíritos que fizeram mal, espíritos que se arrependeram da maldade, estavam ali querendo sair daquela situação. Alguns espíritos realmente estavam arrependidos, outros não.
todo espírito que se arrepende, ele é ajudado. E muitos daqueles espíritos são ajudados quando eles se arrependem das suas atitudes que fazem. Muitas vezes atitudes de maldade ao seu próximo. Então passei por essa zona e vi muitos espíritos. E aquilo me chamou muita atenção. E aquela entidade que me acompanhava disse que eu tinha um trabalho para ajudar esses espíritos. E nós fomos mais além. Chegamos no lugar, não era tão pesado como esse. Era um lugar que tinha uma neblina muito forte, acinzentada. E aí eu cheguei naquele lugar, eu não conseguia enxergar as pessoas direito, escutava vozes, não sabia de quem era. Foi que aí eu escutei a voz do meu avô, pedindo socorro. E aí eu disse assim, mas é meu avô, deixa eu ver ele. E eu fui levado. Cheguei a alguns metros dele, não conseguia perceber o rosto dele. E ele só me disse assim, meu neto, me ajuda, por favor, meu neto, me ajuda. E começou a chorar. E eu peguei e digo assim, como eu posso ajudar? Eu vou te ajudar, mas como eu posso te ajudar? Eu fiquei num desespero. E aí voltei. Simplesmente observei essa cena e voltei e acordei. Acordei lembrando de toda essa cena que esse espírito amigo me levou para me presidenciar. Quando eu acordei, eu disse assim, eu quero ajudar o meu avô, o que eu faço para ajudar o meu avô? E comecei a mentalizar. Foi aí que a entidade entrou, vamos dizer assim, em ação, me mostrou. Meu irmão, tu tem um trabalho para ajudar outros irmãos de várias formas, meus irmãos. E eu vou te acompanhar todo esse processo de resgate do teu avô. Nós vamos ajudar o teu avô. Aí ele me orientou a nós fundar a casa, onde foi fundada a casa, onde eu chamei todos os familiares, os filhos do meu avô, parentes, para nós fazer oração e ajudar ele. E automaticamente ali começou o trabalho espiritual, junto com meu irmão Gabriel, que convidei a fazer parte, indicado pela espiritualidade. No primeiro instante já aceitou fazer parte comigo desses trabalhos, e a gente se reuniu na sala da minha casa e começamos a fazer esse trabalho espiritual dentro da minha residência, um trabalho de leitura do Evangelho. Logo em seguida a gente começou a trabalhar com os guias de Umbanda também. E foi muito, muito gratificante esse processo de trabalho e resgate do meu avô. Então, logo em seguida, no dia de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, nunca me esqueço, fui levado aonde o meu avô foi tirado dessa zona e eu acompanhei todo o resgate dele, como foi feito, até uma chegada dele no hospital. Ele muito enfraquecido espiritualmente, muito, muito, muito debilitado, em sofrimento, um espírito que estava em sofrimento. Chegou no hospital, fui bem amparado por uma equipe médica maravilhosa que ajudou e auxiliou. Eu tive, em questão, acredito que mais de 2 minutos conversando com ele na cama dele. Me lembro de toda a conversa que eu tive com ele. Me lembro detalhadamente a conversa que eu tive com ele, sentado na cama dele, nesse hospital espiritual. Isso tudo para mim me trouxe muita força. Então, muitas vezes, quando eu estou mais enfraquecido, vamos dizer assim, eu me lembro dessa cena e aquilo me fortalece muito. Então, foi vários relatos depois que aconteceu, de irmãos conhecidos que tinham desencarnado, me pedindo ajuda. E para mim foi muito gratificante poder auxiliar ali de alguma forma, sem saber muito. E aí eu comecei os trabalhos e automaticamente a espiritualidade começou a me guiar e o trabalho foi fluindo. E cada vez mais a gente sempre fiz um trabalho com muita responsabilidade, com muita devoção, com muita disciplina. Isso quem me acompanha sabe. Foi 5 anos de muita dedicação e quero muito mais agora, me dedicar mais ainda, com mais dedicação possível, para ajudar não só a mim, mas a espiritualidade e ajudar outros irmãos que necessitam. Então foi um trabalho maravilhoso, onde eu comecei a Casa Viva o Bem por esse resgate, que me tocou lá dentro do meu coração e fez eu mudar completamente a minha vida. E que a gente, quando esses irmãos passam para o outro lado, eles não morrem, eles não se apagam, eles continuam os mesmos. Só que muitas vezes seus erros levam a dores, sofrimentos, e a gente pode aqui sim ajudar através da oração, através da nossa força mental, em cada um deles buscar o seu merecimento, o seu novo caminho e o seu fortalecimento.
Depois, 2 anos depois, meu avô veio falar comigo, encontrou a sua mãe, me deu um abraço, muito mais fortalecido, e de vez em quando a gente entra em contato. Então agradeço de coração a tudo isso que a espiritualidade fez por mim e por esse meu familiar que se encontrava no plano espiritual em sofrimento e foi orientado aí, graças a essas entidades, graças ao Pai Maior, aos bons espíritos que tiveram a caridade de ajudar o meu avô. E eu fiz parte de ajudar o meu avô e ver todo esse processo e fico muito feliz. Um outro momento que me marcou muito, que me deixou muito debilitado ao mesmo tempo, me marcou muito, foi a morte do meu irmão, 3 anos e meio atrás. Perdi o meu segundo, vamos dizer assim, meu segundo familiar mais importante da minha caminhada terrena, né? O primeiro foi meu avô e logo em seguida o meu irmão, que eu convivi 37 anos diariamente com ele. E ele partiu para Nova Morada. Logo em seguida que ele partiu, né? Senti toda a força espiritual, senti toda a presença espiritual me ajudando muito e me amparando muito. Esse momento mais difícil da minha vida, que foi a partida do meu irmão. E eu fiquei assim, no começo muito fortalecido, mas logo em seguida veio sim aquele momento que eu me enfraqueci muito. Me enfraqueci e comecei a perguntar para Deus por que Deus tinha levado meu irmão. Se eu estava tão dedicado ao meu trabalho espiritual, por que eles não ajudaram, não acontecer aquilo? E as respostas vieram. As respostas vieram de todas as formas para mim. Vieram muitas respostas. Eu fiquei assim, ó, agradecendo muito a espiritualidade por tudo que ela me falou, por tudo que ela me disse, por que tinha acontecido aquilo. E o mais importante, meus irmãos, que eu comecei a entrar em contato com meu irmão e agradeci muito a espiritualidade por isso. Disse, meu pai, só de eu poder entrar em contato e conversar com meu irmão que está no outro lado da vida, isso vale a pena eu continuar, me fortaleci e continuei com muita força. Não é fácil, mas é uma batalha todos os dias que a gente tem que vencer, mas me deu muita força tudo que eles me explicaram sobre a morte do meu irmão e essas aparições que o meu irmão aparece para mim, a gente conversa, a gente se vê, mata a saudade, se abraça. Eu sei que ele está num outro caminho, não é fácil para ele dar continuidade nesse caminho, não é fácil para mim ficar aqui com a saudade dele, não é fácil para ninguém, mas é para o nosso crescimento, a gente precisa passar por isso e todos nós vamos passar. Nós viemos sozinho aqui, chegamos sozinhos e vamos voltar sozinho. Então, nós temos que desapegar momentaneamente do ente querido, né? Deixar ele seguir o seu caminho, deixar ele seguir o seu crescimento e tentar buscar aí se fortalecer cada dia mais. Uma das únicas coisas que os espíritos me pedem muito a única coisa que deixa o espírito mais fortalecido é a gente buscar o nosso crescimento, é a gente buscar ser feliz. Então tenho certeza, se eu buscar minha felicidade, buscar a crescer espiritualmente aqui, buscar ser uma pessoa melhor e ser feliz, o meu irmão, sabendo que eu vou estar bem aqui, ele vai se encontrar bem no plano espiritual. Se for o contrário, saber que eu estou perdido, saber que eu não ando num caminho bom aqui na Terra, ele vai se preocupar. Então a gente quer o quê? Que os nossos familiares que estão lá não se preocupem, que eles sigam o caminho. E para isso a gente tem que buscar o nosso crescimento, a buscar ser pessoas melhores e a buscar a ser feliz e a buscar aí crescimento. Então, meus irmãos, vou deixar para vocês um pouquinho dessa história, o porquê que hoje realizo o trabalho e por que meus trabalhos são totalmente gratuitos, por que eu não cobro nada dos meus trabalhos, por causa disso, meus irmãos, dessas maravilhas de bênção que eu recebo, de poder entrar em contato com meu irmão, de poder, né, fazer parte de um resgate de um familiar e muitas coisas, né, receber espíritos que vêm me pedir ajuda. Eu acho que isso é a bênção do meu pai, então não tem pagamento aqui na Terra que vai chegar aos pés desse pagamento que recebo. Então meus trabalhos são sempre gratuitos. A partir de maio agora estou indo num novo local. Aquele que precisar de um amparo espiritual pode me chamar. Vou estar à disposição nos dias de trabalho, junto com a espiritualidade, para tentar amparar, para tentar guiar, para tentar buscar essa força espiritual. Como eu me fortaleci muito, eu quero você aí de casa que se fortaleça. E muita coisa pode mudar na sua vida, tendo a força espiritual do seu lado, aí, buscando essa conexão. Tá, meus irmãos? Um abraço, um bom domingo e estou muito feliz por chegar aos 5 anos de trabalho. Mandar um abraço para o meu irmão João Gabriel, que também está completando 5 anos de trabalho. E vamos à luta, que nada é fácil, mas vai ser grandioso aí a nossa vitória se nós der sequência nesse trabalho maravilhoso aí, que é buscar crescimento,
ser auxiliado e ao mesmo tempo auxiliar novos irmãos. Um abraço e um bom dia a todos vocês.